Queridos, graça e paz de Jesus a todos, amém? Bom, agradeço a Deus e a recepção sempre calorosa do pastor Ronaldo e a vocês por estarem aqui com essa chuva toda que caiu, não é? Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus te abençoe grandemente. Quero agradecer os obreiros também que estão lá fora, fazendo um trabalho excepcional, viu? Eu até toda vez que eu venho aqui, eu vou lá em Mogi e começo a pedir reunião com a turma, falo, precisa melhorar, precisa melhorar. Parabéns a todos vocês. E está nos acompanhando nessa noite o pastor Fernando, que está aqui na primeira fileira. O pastor Fernando é aluno lá da Faculdade Teológica Becar, está conosco na Semana Teológica, e é uma alegria ter você conosco aqui. E hoje o mensageiro da noite é o nosso amigo, o pastor Derek Stringer. Eu peço a você, por favor, que dê uma salva de palmas para a gente receber o nosso irmão. Thank you, thank you. Well, thank you for the kind welcome. Muito obrigado pelas boas-vindas. And thank you for making me feel very much welcome. E muito obrigado por me fazer sentir tão bem-vindo aqui. Because I come from England. Porque eu cheguei da Inglaterra. And we get a lot of rain. E lá tem muita chuva. So you've made me feel at home, at least for this evening. Então eu estou me sentindo em casa com essa chuva. Although back in England at the moment, apesar de que lá na Inglaterra nesse momento, we are getting a lot of snow. Nós estamos tendo muita neve nesse momento. I've actually come from Madeira. E eu, na verdade, estou chegando lá da Ilha da Madeira. And I was speaking on that Portuguese island. Eu estava pregando lá nessa ilha portuguesa. Over 3 E weeks. fiz isso por 3 semanas. So I missed a lot of the snow in England. Então eu perdi um pouco dessa neve lá em Londres. And it's nice to be here and still missing it. E é muito bom estar aqui e continuar perdendo a neve. And it's great seeing you in this facility. E eu fico tão feliz de ver vocês aqui nesse novo templo. Because the last time I had the privilege of being with you, Porque eu me lembro que a última vez que eu tive o privilégio de estar com vocês, you had the plans for the new building, vocês estavam planejando esse novo prédio, but nothing was happening. mas estavam com dificuldade de chegar lá. So I praise God with you Eu louvo a Deus com vocês for what He has done por aquilo que Ele tem feito and established you in this building. e estabelecendo vocês nesse prédio. This evening I'd like to talk from the New Testament. Nessa noite eu quero falar sobre uma passagem no Novo Testamento. And if you can follow along in a Bible, E se você puder acompanhar na sua Bíblia, would you find John 16? você vai encontrar João 16. In your Bible, Na sua Bíblia, on your phone, no seu celular. there's all sorts of ways we do it these days. E hoje em dia existem várias maneiras como fazemos isso. And Leandro is going to read verses 20 to 24 of John 16. E o Leandro vai ler dos versículos 20 até o 24 de João 16. Em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. This year marks a very special time for me. Esse ano é um período muito especial para mim, Because in terms of ministry and preaching, porque em termos de ministério e de pregação, I have been doing this now for 50 years. eu estou exercendo esse ministério por 50 anos. Now, of course, I was just a little boy when I started. É claro que quando eu comecei eu era apenas um garotão, Chance would be a fine thing. e o tempo passa rápido. But through those years, God has given me great opportunities
Mas ao longo desses anos, Deus tem me dado grandes oportunidades. to travel to more than 130 different Eu countries viajei por mais de 130 países. and to teach and preach God's word. E eu ensinei e preguei a palavra de Deus. And through the years, I've come to an understanding. E ao longo dos anos, eu cheguei ao entendimento de algo. See what you think about this. Veja o que você pensa disso. I think Eu penso, something is missing from today's church. eu tenho a impressão que algo está faltando nas igrejas de hoje. I can't speak for you, Eu não posso falar por vocês, I'm speaking generally. eu falo no geral. And at times I thought I found the answer. E algumas vezes eu pensava que eu tinha encontrado a resposta. I began my ministry preaching a lot about dedication. E eu comecei o meu ministério falando muito sobre dedicação. And I helped a lot of people to get commitment. E eu ajudei muitas pessoas a aumentarem o seu compromisso. And I thank God they've stayed committed through the E years. eu agradeço a Deus porque eles continuaram comprometidos ao longo dos anos. But I've still felt there's something missing. Mas eu continuava pensando, algo está faltando. So I tried to get people to be witnesses for Christ. Então eu comecei a encorajar as pessoas a testemunharem para Jesus. And I've seen people making a difference, E eu vi pessoas fazerem a diferença. becoming Eles pastors, se tornaram pastores, becoming se missionaries, tornaram missionários, serving the Lord far and wide, servindo o Senhor pelo mundo afora. even dying for their faith. Alguns até morreram pela fé. And yet I've still felt there's something missing. Mas mesmo assim eu tinha essa sensação, algo está faltando. I've watched a movement. Então eu acompanhei um movimento. I've seen it emerge, Eu assisti um movimento que estava and it's crescendo. been powerful, E era um movimento poderoso, where people have been looking and seeing miracles. onde as pessoas olhavam e viam milagres. And I've seen what can't be explained naturally. E eu vi coisas que não podiam ser explicadas naturalmente. And yet still, Mas mesmo assim, I felt there's something missing. eu sentia, está faltando algo. Now, don't misunderstand me. Não me entenda erradamente. I still want to see dedicated believers. Eu ainda quero ver crentes dedicados. I still want to see people spreading the message of Eu Christ. quero ver crentes compartilhando a mensagem de Jesus. I long to see miraculous interventions of God. Eu desejo ver intervenções miraculosas da parte de Deus. And we all do when we're praying for God's will in heaven to be done down here on earth. E todos esperamos isso quando oramos, seja feita a tua vontade na terra como é no What céu. is that if it's not a miracle? O que é isso senão um milagre? Because there's no power in prayer, Porque não há poder na oração. the power is in God. O poder está em Deus. But as we pray, Mas quando nós oramos, we lay the track nós abrimos o for the caminho. locomotive of God's power to come along that track. A locomotiva do poder de Deus vem a nosso And there encontro. are many things that don't happen E há muitas coisas que não acontecem. because we don't ask for them to happen. Porque nós nem pedimos para que And to aconteça. ask for God to intervene E pedir a Deus que and to intervenha do things that only He can do. e que faça coisas que só Ele pode And the fazer. joy of seeing Him E do a that. alegria de vê-lo fazer as And knowing coisas. it all has to be of Him. E saber que tudo é Ele. That has been amazing. Isso é maravilhoso. And we can go after many good E things, nós podemos fazer muitas coisas boas. but we're missing something vital. Mas nós estamos perdendo algo que é vital. And I believe the key element that we have been missing generally as a church E eu is this. acredito que há um elemento que, no geral, nós estamos perdendo como igreja. Are you ready for this? Está pronto para isso? The key element is joy. E o elemento chave é alegria. Now, we know Paul felt this way. Nós sabemos que Paulo se sentia assim, To the Galatians, he asked, "What has happened to your joy?" porque a igreja da Galácia, ele perguntou, o que aconteceu com a sua alegria? To the Thessalonians, he said, "Be joyful always." Para a igreja de Tessalônica, ele disse, regozijai-vos sempre. People recite Paul's words to the Philippians, E as palavras de Paulo foram recitadas aos filipenses, "Rejoice in the Lord always." Again, I say rejoice. regozije-se no Senhor, e novamente eu digo, And they regozije-se. look like their rich uncle has just died, Mas eles tinham um comportamento como se o tio rico tivesse morrido and left his vast fortune to his cat. e deixou toda a fortuna para o gato. Now, joy is a deep
delight in God that spoils us for anything less. Alegria é um contentamento profundo em Deus, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. And Paul made it his priority saying this. E Paulo fez disso uma prioridade ao dizer: We worked for your joy. nós trabalhamos para a sua alegria. And he makes a statement about joy E ele faz uma afirmação a respeito da alegria when he writes to the church at Corinth. quando ele escreve à igreja de Corinto. And I think this statement is incredible. E eu acredito que essa é uma afirmação incrível. Sorrowful, yet always rejoicing. Ele diz assim que nós sofremos, mas sempre nos regozijamos. Now the world finds joy in wealth, popularity, and ease. Agora, o mundo, ele encontra alegria na popularidade, nas coisas fáceis. But how about joy in sorrow? Mas como alguém pode ter alegria em meio ao sofrimento? The world doesn't have that. O mundo não tem isso. Research tells us this. As pesquisas nos dizem o seguinte: You have your head in a modern medical scanner. se você tiver a sua cabeça num scanner médico, They flash negative pictures at you, eles podem tirar apresentam fotos negativas para você. and there will be a chemical release, E aí há uma reação química. and you will be highly anxious and depressed. E você vai ficar ansioso e deprimido. What a difference joy would mean for us. Que diferença faz a alegria na nossa vida? No wonder the Bible says this. Não me admira que a Bíblia diga assim: The joy of the Lord is our strength. a alegria do Senhor é a nossa força. And the night before Jesus died, he flashed negative pictures in front of his disciples. Na noite em que Jesus morreu, ele apresentou imagens negativas aos seus discípulos. Anyone who kills you will think he is offering a service to God. Ele disse: qualquer um que vier a matar vocês vai achar que está fazendo um serviço para o próprio Deus. And then Jesus painted a word picture. E aí Jesus apresenta uma imagem. Here is a woman giving birth, Ele diz: é como uma mulher que dá à luz. and there is a pain associated with that. E há uma dor nesse processo. But once the child is in her arms, Mas quando a criança está nos seus braços, everything changes. tudo muda. She has a different perspective, Ela tem uma perspectiva and there's a diferente. joy. Há uma alegria. And then Jesus added, E aí Jesus acrescentou: okay, it's going to be tough. tudo bem, vai ser It's going to difícil, be difficult. vai ser complicado, I want my joy in you, mas eu quero a minha alegria em você. and your joy complete. E a sua alegria será completa. Now, are we like magnets Agora, somos nós como ímãs, with the iron fillings attracting, como o ímã que atrai os metais. just drawn towards us? Ele aproxima tudo de si. There's only one major way that will happen: Há uma maneira que nós podemos nos tornar when we assim, become magnetic people. quando nos tornamos pessoas magnéticas. And that's when we've got the joy of the Lord. E isso é quando temos a alegria do Senhor. An atheist staying with a godly man. Um ateu que ficou com um homem piedoso, He was meant to be with him over the weekend. ele deveria ficar com aquele homem pelo final de semana. After a couple of hours, he packed his bags to leave, Depois de algumas horas, ele empacotou as suas coisas e estava pronto para ir embora. because he said, if I stay in this home any longer, Ele disse: se eu ficar um pouco mais nessa casa, I'm going to be a Christian whether I like it or eu not. vou me converter, querendo ou não. And why? Por quê? Because there was a joy about that man. Porque existia uma alegria na vida daquele homem. Not something put on, Não algo artificial, not artificial, não uma coisa falsa, but something deep in him mas algo profundo nele, which spilled over. que transbordava na sua vida. Because isn't that the Christian life? Porque não é assim que devia ser a vida cristã? Jesus said, I've come that you might have life, Jesus disse: eu vim para que você tenha and vida that you might have it more e abundantly. tenha mais vida do que você precisa. So it's not just love, Então não é só amor, it's a love that surpasses é knowledge. um amor que sobrepõe a todo And it's not just conhecimento. peace, Não é só paz, it's a peace that transcends é understanding. paz além do entendimento. And it's not just grace, E não é apenas it's graça, much more of His grace. é superabundante And it's graça. not just joy, Não é apenas alegria, it's joy unspeakable and full of glory. é uma alegria indescritível e cheia de glória. And Jesus' life was marked out by joy. E a vida de Jesus foi marcada pela alegria. Now, looking at Christians, that is not the case. Agora, quando nós olhamos em muitos cristãos, parece que esse não é o caso. So my question is this: Então a minha pergunta é essa: what if e se
the belief and behavior in Jesus o comportamento daquele que crê em Jesus was in us, estivesse tudo aquilo que é dele em nós, wouldn't there be an explosion of joy será que não aconteceria uma explosão de alegria em from nós? the indwelling presence Da própria presença de of the Jesus, person of love, da pessoa do the amor, person of joy, a pessoa da the alegria, person of peace, a pessoa da paz, this person living in us, essa pessoa vivendo em nós released through us, e transbordando através de wouldn't, nós, among other things, e entre outras coisas, be the byproduct of joy. isso seria um subproduto da alegria. And it's possible É possível vivermos assim, because Christ is in us. porque Cristo está em nós. And the fruit of that relationship is joy, E o fruto desse relacionamento é a alegria. plus other virtues. E além de outras virtudes. If we know what gave Jesus great joy, Se nós entendêssemos o que é que dava a Jesus tamanha alegria, and that is downloaded into us, e isso acontece um download disso na nossa vida, then surely it's simply a matter of this. então é apenas uma questão What is downloaded into us de receber esse download em nós. is released through us Deveria transbordar de nós, as we affirm it, à medida em que nós as reafirmamos we isso, accept it, à medida que aceitamos as we isso, appropriate it. à medida que nos apropriamos Now, the disso. picture Jesus used A imagem que Jesus utiliza isn't of a computer não é necessariamente um computador, with a download. assim como você baixa um programa. No, of course not. Claro que não é The assim. picture Jesus used is of a vine. A imagem que Jesus usa é de uma videira. And the fruitfulness of that vine E ele fala que essa videira é frutífera. is because the branches have a good connection É porque o ramo tem uma boa conexão with the life, com a vida. so that the life is flowing through the branch. Então a vida flui pelo And the ramo. result is the fruit. E o resultado é fruto. So that will mean joy. E isso significa alegria. So please understand, Então, por favor, this is entenda. not an appeal to try harder. Isso aqui não é um apelo para você se esforçar mais. One of the most frustrating things is to try harder to live the Christian life. Uma das coisas mais frustrantes é tentar se esforçar para It viver a will vida kill cristã. you. As pessoas matam você. No, it's different to that. Isso aqui é diferente. It's not what we do for Him. Não é o que faremos para Ele. It's what He does in us É o que Ele faz em nós and through us e através de nós. to do in our circumstances O que Ele faz nas nossas only circunstâncias. what He can do Aquilo que só Ele to pode be in our fazer. circumstances. Nós podemos estar em qualquer Only what He can circunstância, be. mas Ele pode estar conosco And ali. never forget, E não se esqueça, Jesus didn't have any strong points. Jesus não tinha pontos fortes. How could He have any strong Por que points? teria pontos fortes? He didn't have any weak points. Ele não tinha pontos fracos. If you haven't got any weak points, Se você não tem pontos fracos, you can't have any strong points. você também não vai ter pontos fortes. So when it comes to all the virtues, Então, quando se diz respeito a He todas has as them virtudes, completely. Ele tem tudo isso completo. and He died that we might be forgiven, E Ele morreu para que nós fôssemos perdoados. but He rose again, Mas Ele and He ressuscitou. ascended, Ele subiu ao and by céu. the power of the Holy E Ele Spirit, enviou o poder do He Espírito comes to Santo. live in our Ele human veio spirits, viver no nosso espírito humano, so that all that He is para que tudo o que Ele é can be our life, seja a nossa an vida. abundant life, Uma vida abundante. spilling out the very presence of Jesus. E isso é que transborda a verdadeira presença de Jesus. So, big question. Então, uma grande pergunta. What marked Christ's convictions? Então, quais são as marcas dessa convicção de Jesus? And therefore, what is possible O que é possível? because His life is ours? Porque a vida dele é nossa. And there were three key convictions. Existem 3 convicções They were modeled in the life of Jesus. que foram modeladas na vida de Jesus. And as we affirm those convictions E quando afirmamos essas of convicções Jesus in us de Jesus em nós and through us, e através de do nós, you know what will happen?
Sabe o que vai acontecer? The byproduct of that O subproduto disso will be joy. será alegria. So we will be able to walk out of this building Então nós vamos poder sair desse prédio with a greater joy than com ever uma we've grande experienced alegria before. que nunca experimentamos antes. And a joy that's going to be like a magnet wherever we are. Uma alegria que será como um imã onde quer que a gente Whatever we vá. look like, Como quer que the outward pareçamos ser. appearance won't matter. A aparência externa não vai And it will be importar. deeper than the smile on our face Será mais profundo que o sorriso or the no rosto. twinkle in our eye. Será mais importante que o brilho nos olhos. Although I sometimes think Apesar que algumas vezes a eu mark of penso, godliness uma marca de piedade is the lines of laughter around your eyes. é aquela marca de alegria nos seus olhos. I'd like to think that at least. Eu gosto de pensar assim. But it's more than that. Mas é mais do que isso. So let's check out what were these three convictions. Então vamos olhar quais são essas três convicções. And let's affirm them in our own E lives. vamos afirmá-las nas nossas vidas. Because as we do, Porque é isso que nós fazemos. the joy will be the consequence. E a alegria será a consequência. Now here's the first one. A primeira, Jesus modeled acceptance. Jesus modelou a aceitação. He knew what it was to be loved and belong to the Father. Jesus sabia o que era ser amado e pertencer ao seu Pai. How did Jesus begin his ministry? Como é que Jesus começou o seu ministério? He began it with baptism. Ele começou no batismo. When the Spirit of God affirms something, Quando o Espírito de Deus afirmou algo, God saying, "You are my son. Deus disse, você é o meu filho, You are dearly loved." você é amado. In other words, Em outras you're palavras, greater than the sinners around about you. você é maior que os pecadores que estão à sua volta. And the voice addressed him. E a voz que se dirigiu a ele This is my son, disse, esse é o meu filho, whom I love. a quem eu amo, With him I am well pleased. em quem eu me alegro. How did Jesus feel hearing that? Como Jesus se sentiu ao ouvir isso? It would help him with his sense of identity and worth. Isso ajudava Jesus com seu sentido de identidade e de valor. We all need to be accepted and loved. Todos nós necessitamos aceitação e amor. How many times did the Father say that to the Son, do you think? Quantas vezes o pai disse isso ao filho? We don't know. Nós não sabemos. Maybe every day Talvez todos os in his dias. private times with him. Talvez nas suas orações But particulares. we know another occasion when he said it. Mas nós sabemos de uma outra ocasião On the quando Mount ele of disse. Transfiguration, No Monte da Transfiguração, when there were two other great men around, havia dois outros grandes homens ali, Moses and Elijah, Moisés e Elias. and they were discussing his exodus from the world. E eles estavam discutindo a passagem de Jesus nesse mundo. Great couple of people to talk about it with, Duas pessoas interessantes com quem a gente quer conversar. because they'd had an unusual exit from the world as well. Porque eles também saíram do mundo de uma maneira especial. And in that situation, E naquela situação, God spoke again. Deus falou de novo. This is my son. Esse é o meu filho. So he's greater than the sinners, Então ele é maior que os and he's pecadores. greater than the saints, E ele é maior que os santos. and he has his identity. E ele tem a sua identidade. He rightly belongs to me. Ele pertence a mim. We are one. Nós somos um. Now, why did Jesus need to be reminded of this? Por que será que Jesus precisava ser relembrado disso? Because he faced massive human rejection. Porque Jesus enfrentou uma maciça So he rejeição humana. needed to be affirmed in divine acceptance. Então Jesus precisava dessa reafirmação de aceitação divina. Please understand Por this. favor, entenda isso. There is no other foundation for knowing joy. Não há outra fundação para se conhecer a alegria. We talk about accepting Nós Jesus. falamos sobre aceitar a Jesus. Do you know something more important? Sabe o que é mais importante? To know that Jesus accepts us. É saber que Jesus nos aceita. We know what is a massive hindrance to joy? Veja, sabe o que é um impedimento para a alegria? We try earning acceptability with God rather than affirming we already have it. É que nós ficamos tentando conquistar a aceitação de Deus ao invés de reconhecer que Ele já nos aceitou. Let me give you some inside information. Deixa eu te dar uma informação. Church pastors do this. Os pastores de igrejas fazem If isso. we care about success Quando nós nos preocupamos sobre and sucesso we're not getting e it, não recebemos, we can end up sad. nós terminamos tristes. If somebody hinders us,
Se alguém nos impede, we can end up stressed. nós nos sentimos estressados. If some threat comes to our ministry, Se uma ameaça surge no we ministério, can end up anxious. ficamos ansiosos. If we don't do well, Se nós não fazemos algo bem, we can end up discouraged. nos sentimos desencorajados. If we face difficulty, Se enfrentamos dificuldades, we can end up angry or frustrated. podemos nos sentir irados ou frustrados. If we are threatened, Se somos ameaçados, we have fear and insecurity. sentimos medo, insegurança. Do we see the problem? Será que enxergamos o problema? We are not serving God. Nós não estamos servindo Deus. Our ministry is to way to cover ourselves with personal worth. Algumas vezes o ministério se torna a maneira como nós nos cobrimos de valor pessoal. It's to prove to ourselves that we are worth something, Nós queremos provar para nós mesmos que nós temos algum valor. that other people think that we're okay people. Porque as pessoas olham e dizem, eles são pessoas boas. We're not serving God, Mas aí nós não estamos mais servindo we're Deus. serving the ministry. Estamos servindo o ministério. And it's killing us. Isso nos mata. And we can put this into anything. E nós podemos colocar isso em qualquer área. We can put it into a job. Nós podemos colocar num trabalho, numa carreira. And we find our significance in that E job. ali naquele trabalho você encontra o seu So where's that significado. significance when we lose that E o job? que acontece com o seu significado se você perder esse Or we trabalho? retire Ou se você aposentar? and we become invisible in the E community. aí nós ficamos invisíveis na comunidade. We can put it into parenting Nós podemos colocar na criação de and being a filhos, good mum and dad. ser um bom papai, boa mamãe. And it's ripping us up. Mas isso vai nos destruindo. We need to accept that we're accepted. Nós precisamos aceitar que somos aceitos. And this is why Paul prayed for a whole E church. é isso que Paulo orou pela igreja. Know this love that surpasses knowledge. Que conheçam o amor que se sobrepõe ao conhecimento. So let's hear God's voice saying this to us. Então vamos ouvir a voz de Deus nos dizendo assim: How great is the love I have for you. quão grande é o amor que eu tenho por você. How great is the love the Father has lavished on you. Quão grande é o amor que o Pai tem derramado sobre você, That you should be called the children of God. ao ponto de você ser chamado filho de The Deus. starting point for joy O ponto inicial para termos alegria is like Jesus, é como Jesus, to know that we're accepted. saber que somos aceitos. But you mustn't stop there, Mas você não pode parar aí, or your joy will not grow. ou então a sua alegria não vai crescer. Secondly, Segundo, Jesus modeled how to handle affliction. Jesus modelou como lidamos com a aflição. He knew in a spoiled world it was inevitable. Ele sabia que o mundo azedo é inevitável, For the joy set before him, he endured the cross. mas pela alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. What is Jesus' joy? Qual é a alegria de Jesus? Why was Jesus on earth? O que fazia Jesus na terra? The best answer is in the Old Testament, A melhor resposta está no Antigo in the Testamento. prophet Isaiah. No profeta Isaías, He was here to be a suffering servant. ele veio para ser um servo sofredor. But what was the result of his suffering? Mas qual foi o resultado do sofrimento? What is the only thing Jesus did not have in heaven before he came to planet Earth? O que Jesus não tinha no céu? A única coisa, antes dele vir para a terra. And the answer is E a resposta é us. nós. The only thing Jesus didn't have A única coisa que ele não tinha no céu was you and me. era você e eu. And he had a joy E ele tinha uma alegria in knowing em saber whatever the suffering, que qualquer que fosse o sofrimento, it was for time, not for eternity. haveria um tempo na eternidade. And the joy was in that bigger E a perspective alegria estava nessa perspectiva maior. of knowing he would have us Saber que ele nos teria as brothers and sisters como irmãos e irmãs to share a new earth and a new para heaven together compartilhar with him. novo céu e nova terra com Let's ele. get a big view of our salvation. Essa é uma visão muito maior da And nossa he was salvação. willing to go through the affliction. E ele estava disposto a enfrentar And there a was even a aflição. joy in it, E na aflição tinha alegria. not a happiness,
não felicidade. depending upon good happenings, Porque felicidade depende do que but the acontece. joy of the long-term result. Mas a alegria do resultado de longo And prazo. Jesus modeled rejoicing in afflictions E Jesus modelou regozijo no meio da aflição. because of what it would achieve. Por causa daquilo que ele realizaria. And we can rejoice E nós também podemos because of regozijar. our sufferings. Por causa dos nossos sofrimentos. Not because we're masochists, Não porque nós somos not because we narcisistas. like it, Não porque nós gostamos do because sofrimento. if we think in those terms, Porque nós pensamos em outros doesn't it termos. sound ridiculous? Na verdade, não é um pouco ridículo, But what can be achieved through it? mas nós pensamos o que eu vou conquistar As através Paul disso. said, É isso que Paulo disse. we know that suffering produces perseverance, Nós sabemos que sofrimento produz perseverança. perseverance character, Perseverança produz caráter. and character hope. E caráter produz esperança. And remember this, E lembre-se there's disso. coming a time Há um tempo que virá, when the tears are going to be wiped away from our eyes. quando todas as lágrimas Ele enxugará dos nossos Now, olhos. the Christian way of handling suffering is unique. Agora, a maneira cristã de lidar com o sofrimento é singular. And we need to know E this nós precisamos saber disso. because I'm going to make a prediction. Porque eu vou fazer aqui uma previsão. And I know it's going to be fulfilled for every single one of us. E eu sei que vai se cumprir para cada um de nós. So I'm going to stop being a preacher Eu vou parar de ser pregador and I'm going to start being a prophet. e agora eu vou ser profeta. You ready for this? Você está pronto? You are going to face some troubles. Você vai enfrentar problemas. Now you're thinking, he's much a prophet, I Você think. deve estar pensando que grande profeta é Because esse. that's pretty obvious, isn't it? Porque isso é óbvio, não é? But that's just the point. Mas esse é o ponto. And it's then how we're going to react to all of that. Então a questão é como vamos reagir a Because the isso. essence of a circumstance Porque a essência da is circunstância never in the circumstance, nunca está na circunstância, but always in our reaction to that mas circumstance. sempre a nossa reação à circunstância. And it's not repressing it Então não é or resigning reprimir ourselves to the ou suffering. desistir no sofrimento. We say to a child, Nós dizemos a uma criança: did you lie to me? você mentiu para mim? And when they realize they can't get away with E this, aí quando eles percebem que não vão and conseguir they escapar, acknowledge, yes, they did, eles reconhecem: sim, menti. you may very well respond like this. Você poderia responder assim: All right, tá certo, you're not going out to play football. você não vai para o quintal jogar futebol. Go to my bedroom. Vá para o meu quarto. These days, you don't say go to your bedroom Hoje em dia você nunca diz para o filho: vai para o seu quarto. because there's too much social media Porque there. lá no quarto tem muita mídia social. So you say go to my Então você bedroom. fala: vai para o meu quarto. Now, they can react in one of two ways. Eles podem reagir de uma de duas maneiras. They can yell, Eles podem gritar: It's not fair. não é justo. I want to go out and play. Eu quero sair e brincar. or secondly, they can react like Ou this. segundo, eles podem reagir assim: I don't want to go out anyway. eu não queria ir lá fora mesmo. In other words, they're repressing it. Em outras palavras, eles estão reprimindo algo. And the parent is the enemy, not the lying. E o pai se torna o inimigo e não a mentira. I'm not letting you make me unhappy. Eu não vou deixar você me tornar alguém infeliz. That's not the way to deal with hardships. Não é assim que nós devemos lidar com as dificuldades. On the other hand, we resign to it all. Por outro lado, nós nos rendemos. No good can come of this. Ou desistimos dizendo: nem nada bom pode vir I disso. can't see a reason for this affliction, Eu não consigo enxergar uma razão para esse so there sofrimento. can't be one. Então não pode haver uma. Good parents can't explain everything that happens, can Bons they? pais não conseguem explicar tudo o que acontece. Have we a problem? Se temos um problema, I say this gently, eu digo no geral, gente, but let's have some humility. vamos ter um pouco de humildade. We're just children, Nós somos filhos, crianças, and we don't know. e nós não sabemos. Suffering may bring out the worst in us, Sofrimento pode trazer aquilo que há de pior em nós. like a gym shows up what is wrong. Como, por exemplo, ir numa academia de ginástica mostra o que está errado. Is it true in Brazil as it will be in England? Eu não sei se é verdade aqui como é na Inglaterra. All the gyms in England have lots of mirrors. Todas as academias na Inglaterra têm um monte de espelho. I think they're trying to show you what you should be like and you're not. E eu acho que eles querem mostrar como você deveria ser e como você não é.
And a woman signed up for a new course in a gym, E uma mulher, ela se inscreveu nessa and her academia. trainer said this: E o treinador disse a ela: the next time you come, a próxima vez que você vier, wear some loose clothes. use roupas mais And largas. she smiled and said, Ela sorriu e disse: if I had any loose clothes left, se eu tivesse alguma roupa I wouldn't larga, need to come. eu não precisava vir aqui. Now, in suffering, say, Lord, No sofrimento, diga: Senhor, I don't understand, eu não entendo. but please give me wisdom to Mas, handle por this. favor, me dê sabedoria para lidar Don't com isso. repress it. Não apenas Don't reprima, resign to não it, desista, but rejoice in it. mas regozije-se nisso. Or as one New Testament writer would say, Como um autor do Novo Testamento diria: count it all joy. considere por alegria. And why? E por quê? Because of the end result. Por causa do resultado It can be final. used for our maturity. Porque poderá ser utilizado para o Need nosso be amadurecimento. wasted in our experience. Isso pode trazer o melhor da nossa And the experiência. joy is knowing that. Então, a alegria vem quando sabemos Mark disso. our lives with an attitude of gratitude. Que possamos marcar as nossas vidas com uma atitude de gratidão. Whatever else is God's will, O que quer que seja a vontade de I can Deus, guarantee this is eu te garanto isso. to be thankful. Seja grato. Little while ago, Há um tempo atrás, I was speaking at an international missionary convention. eu estava falando numa convenção de missionários. And halfway through the convention, Na metade daquela one convenção, of the missionaries wanted to talk with me. um dos missionários pediu para conversar comigo. And as we went for a walk, E enquanto nós saímos para uma caminhada, I found he was a very sincere man. eu descobri que era um homem muito sincero. And he'd been serving the Lord effectively for a long time. Ele estava servindo ao Senhor com eficiência por muitos anos. But he said, you know, Mas ele disse: sabe, I just feel there's something missing. eu apenas sinto que está faltando algo. And having thought and prayed with him, E pensando e orando I com came to ele, this conclusion. eu cheguei a essa conclusão. And I said to him, E eu disse a ele: I don't think there's anything wrong with you, eu não acho que há nada errado com but você, you're just not doing. mas talvez não seja a vontade de Deus. And God's will is this, E a vontade de Deus é essa: that you do that which is thankful toward him. que você faça aquilo que é agradável a Ele. And he needed to get that back. E ele precisava disso de volta. We'll continue. That night before Jesus died, Naquela noite, antes de Jesus morrer, you remember it was a Passover? você se lembra que era Páscoa? And we know what Jesus sang. E nós sabemos o que Jesus cantou. Nós sabemos o que Jesus cantou. Psalm 118, verse 24. Foi o Salmo 118, versículo 24. This is the day the Lord has made. Esse é o dia que o Senhor fez. Let us rejoice and be glad in it. Vamos nos alegrar e nos regozijar nele. And why could he do that? E por que ele podia fazer Because it isso? was a bad day for him, Porque era um dia ruim para Jesus, but it was a good day for the world. mas era um ótimo dia para o mundo. So mark it down. Então anote. But then when you've got that one down, Então quando você resolver isso, joy in the affliction, você precisa se because you've alegrar got na that bigger aflição, perspective on porque it, você tem uma perspectiva mais ampla. there's just one more thing. Então há mais uma coisa And apenas. without this, E sem isso, don't expect the joy. nem espere alegria. Jesus modeled application. Jesus modelou a aplicação. He was a doer of what God wanted. Jesus era um realizador do que Deus He was queria. marked out for it. Ele foi marcado para isso. He always did that which the Father Ele wanted him sempre to do. fez o que o Pai desejava que ele And fizesse. he kept replenishing himself through prayer, E ele continuava se preparando por meio da oração, coming near to God, estando próximo do Pai, so that God would come near to him. para que o Pai estivesse próximo dele He também. fed his mind on Scripture. Ele alimentou a sua mente com a Escritura. 10% of what he said in the Bible 10% de tudo que Jesus disse is na Bíblia quoting Scripture. são citações diretas. And Jesus engaged in corporate worship. Jesus participou da adoração He coletiva. had close Ele friends teve he could amigos share with. próximos com quem ele compartilhava. He was not a loner. Ele não ficava solitário, Everything Jesus did was by the power of the Spirit. mas tudo que Jesus fez foi pelo poder do Espírito. And if he depended on the Holy Spirit's power, E se Jesus dependeu do poder do Espírito, how much more should we?
Quanto nós não precisamos? Even his joy depended on the power of the Spirit. Mesmo a alegria dele dependia do poder do Espírito. Luke tells us this. Lucas nos diz assim: He rejoiced in the Holy Spirit. ele se alegrou no Espírito. When God wants us to do something, he gives us the ability. Quando Deus quer que façamos algo, ele nos dá a habilidade. And Christians are guilty of asking God for what is already given. E nós cristãos às vezes somos culpados de pedir a Deus aquilo que ele já nos deu. More love, we say. Me dê mais amor. When Romans 5:5 says he's given us all of his Quando love. Romanos diz que ele derramou o seu amor. More peace, we say. Me dá mais paz, dizemos. And John 14:27 says he's given us all E of his João peace. 14:27 diz ele nos deu a sua paz. More strength we ask for. Mais força nós pedimos. And he says, I've given you everything for life. Ele diz, te dei toda a More força em joy. Filipenses. Mais alegria, And it's dizemos. my gift. Ele diz, esse é o meu presente. And in the last analysis, E em última análise, living the Christian life viver a vida cristã is letting Jesus do through us the things that he é wants. permitir que Jesus faça através de So we nós o que ele reckon deseja. upon him Então nós nos agarramos and a we ele say, be joy through me. e dizemos, Senhor, que seja alegria And I will através de do mim. all those things E por meio de todas essas that you coisas want me to do, que o Senhor quer que eu faça, so I'm not grieving your a presence, fim de que eu não entristeça a I'm sua not presença, quenching your work in my que life, eu não apague o fogo do teu Espírito that na minha that vida, byproduct of e joy que will o come through. subproduto seja alegria. Do you get it? Faz sentido? Our joy starts becoming complete through accepting we're accepted. A nossa alegria começa por aceitar que somos aceitos. Doesn't matter what other people think or say. Não importa o que os outros We pensam ou digam, build on that rock. nós precisamos edificar sobre We essa belong. rocha. Nós pertencemos. We're accepted. Nós somos aceitos. We're dearly loved. Nós somos amados. Our joy grows to completion through affliction. E a nossa alegria cresce no meio da aflição. God cares about our comfort, Deus se importa com o nosso but conforto, more about our character. mas Ele se importa mais com o nosso caráter. Don't ask, Não peça, how do I get out of this? como é que eu saio disso? Ask, Pergunte, what can I make of o this? que eu posso fazer That it disso might move me on que vai me levar além to being more the person God wants me to para be. ser a pessoa que Jesus quer que eu seja? It's not wrong to ask why Não é errado perguntar por quê when you face a problem. quando você enfrenta um But problema. I'll tell you something better. Mas eu te digo há algo melhor. Ask what now? Pergunta, e agora? Jesus asked why on the cross. Jesus perguntou, por que na cruz? But he also would say, what now? Mas ele também podia dizer, You see, e if you agora? only ask why, Se você só perguntar you're building por brick quê, wall. você constrói uma parede. When you say what now, Quando você diz, e agora? you're building a road. Você está construindo uma estrada. When you ask why, Quando você pergunta por quê, you can end up in self-pity. você pode terminar com autocomiseração. But when you say what Quando now, você diz, e agora? you're giving yourself a future Você está and a dando hope. um futuro para você e uma There is esperança. no situation Não há situação from which we are in que nós estejamos dentro where it is impossible to extract a blessing. que nos seja impossível retirar uma bênção. And our joy E a nossa alegria becomes great se torna maior as we apply God's word. quando aplicamos a palavra de Deus. Jesus always did that which pleased the Father. Jesus sempre fez aquilo que agradava o seu Pai. Even to the Garden of Gethsemane, Mesmo no jardim do Getsemane, your will be done. que a sua vontade seja And the feita. word there is, it wasn't resignation, A palavra ali é muito forte, não era uma it resignação, was resolution. era uma decisão. I commit myself. Eu me entrego a você. I'm a doer of your Eu vou will. fazer a sua vontade. Let be God exalted. Que Deus seja exaltado. Christ admiring, Que Cristo seja admirado. Holy Spirit filled, Que o Espírito esteja em nós. joy filled magnets for God. Que sejamos magnéticos, cheios da alegria de Deus. Don't miss the joy. Não perca a sua alegria.